Fala, galera. Tá todo mundo ouvindo a gente aí? Olha, Franklin, avisa aí a gente quando o pessoal estiver respondendo na comunidade, porque eu tô sem retorno aqui da comunidade, mas bem-vindos a mais um Papo de Aprovado. A gente é muito feliz de fazer esses episódios e é muito legal que a gente tem agenda toda semana, porque a gente tem muito aprovado que tá vindo aqui pro HC, que tá vindo pra USP, é o caso do Diego. O Diego, ele é formado na Unifax, né, em Salvador, e veio direto da Unifax, assim, fez uma ponte aérea direta, assim, da Unifax pro HC, cirurgia geral, né? Isso mesmo. Agora você tá vivendo o sonho agora. Sempre foi. Desde que eu entrei na medicina, isso pra mim era um sonho e dou graças a Deus e obrigado, né? Porque a gratidão é o espelho da alma. Tudo que eu tenho eu devo a vocês, Medcoff. Não, imagina, não Que fala legal. tudo no exagero, pelo amor de Deus. Ó, eu gosto de falar assim, ó. O sucesso deles é assim, 99% é deles, que é o esforço. A gente pode entregar tudo, mas tudo que a gente sabe, todos os recursos que a gente tem, mas é 99% seu. A gente tem 1%, mas esse 1% a gente soma com todo mundo e a gente fica também feliz da vida. Graças a Deus. Estamos com a Renata aqui também. Renata, das nossas super coordenadoras aqui, que participou também da coordenação do Hands-On. Você fez Hands-On também, né? Fiz sim, professor. Recomendo bastante. Foi um ótimo curso. Já tive momentos de conversar com a professora Renata. Nós já temos uma pequena amizade, assim, até quando eu estava prestando a USP Ribeirão, ela me mandou algumas mensagens parabenizando, desejando boa sorte. Sempre obrigado, professora. Imagina. Muito boa noite, pessoal. Então, a gente está aqui com o Diego, que tem uma trajetória incrível. Então, a gente queria te parabenizar primeiro, né? Porque eu acho que, realmente, como o Augusto falou, faz muita diferença o seu esforço, né? Então, a gente pode entregar o que for, mas se você não tivesse sido dedicado, você não estaria aí onde você está agora. E é muito gratificante a gente ver isso agora, né? E outra coisa também, além da dedicação, né? Eu acho que dedicação, sem que você faça no vetor correto, sem que você aplique a força no vetor correto, também não vai gerar o resultado. Então, minha primeira pergunta para você, que é uma pergunta, eu acho que ajuda muito todos os alunos que estão conosco. A gente tem uma metodologia que a gente entrega diversas coisas, né? A gente entrega uma colcha de retalhos ali de questões, de flashcards, de aulas. E por mais que a gente tenha uma metodologia, uma sequência de coisas para fazer, eu sempre falo que é importante também que o aluno comece a ter um feedback ali, uma autorregulação, comece a ver o que está funcionando melhor para ele. Como é que foi ali a primeira vez que você teve acesso, contato com nossa metodologia e como é que foi essa adaptação ao longo da sua preparação? Sim, claro. Ter contato com algo assim novo, digamos, né? Um jeito meio diferente, né? De se estudar, de rasgue suas apostilas, né? É algo que acaba gerando estranheza no início. Mas é como eu penso, se você sai da sua zona de conforto, sempre há crescimento. É algo que você vai pensar que não está dando tanto resultado, mas quando você vê no final do ano, você está voando em cima de todo mundo que acaba fazendo outros cursos. São realmente um método de ganhar estratégia para a prova. E eu não acho, professor, que tem um jeito correto de aprender. Cada um tem o seu jeito, né? Eu, por exemplo, não sou fã de flashcard, eu gosto muito de questão. Meu raciocínio é baseado em questão e aula. Tipo, eu pego a aula, eu vejo assim, pego os meus pontos chaves para ficar na minha mente. Tipo, quando eu penso assim, na aula de neuro, é uma coisa que me vem muito na cabeça. Aula de neuro de difusão, são coisas assim que eu sei que podem cair na prova desse ano, e eu já meio que fico focado nisso. Tipo, a diferença entre adenoma e hiperplasia nodular no primogiste. Mas isso são coisas que acabam, tipo, dando um a mais. Mas meu raciocínio é muito mais baseado em questão. Porque eu sei que eles se repetem. Eu sei que acaba chegando de novo nas provas. É basicamente isso. Então, foi toda a estratégia sempre em volume alto de questões. Como é que você planejava, assim, as suas semanas? Ou, voltando um passo atrás ainda do raciocínio, quando que você começou a pensar em prova de residência ali na faculdade? Eu pensava em prova de residência desde o início, né? Mas eu não estudava para a prova. Eu tentava aprender o máximo que eu conseguia, porque eu sei que quando eu chegasse no 6º ano, ia deslanchar independente do que acontecesse. Então, eu tentava aprender o máximo de conteúdo, ter o máximo de experiência fora a aula, que eu acho que é o mais importante. Tipo, ir para o centro cirúrgico, ir fazer grupo de pesquisa, tentar criar ligas. Então, isso para mim era algo que gerava não só o soft skills também, de você sempre estar acompanhando outras pessoas, vendo como eles atuam, como também o conhecimento acaba indo por osmose, professor. Eu penso mais ou menos assim. Com certeza. Aí, minha preparação mesmo para a prova foi no 6º ano. No último ano da faculdade que eu falei, pronto, agora eu tenho que começar a fazer prova, tenho que começar a fazer bastante questão para poder
render. Eu fui quase um maníaco nessa situação. Era muita questão por O semana. maníaco do Nubank. Eu acho que isso que você está falando também é super importante, né? Nesse sentido de que a prática ajuda muito a você sedimentar o conhecimento teórico, né? Sim. Então, eu acho que você mergulhar no seu internato, você aproveitar, você fazer cursos práticos desde o começo também, porque às vezes as pessoas querem falar, vou fazer lá só quando eu passar. Às vezes não, vale a pena para conteúdo teórico também, né? Teve uma questão, inclusive, da Unicamp, que o Henrique falou na arena de cirurgia, então acho que faz muito sentido o que você está falando, e conhecer, né, a instituição que você vai prestar, então acho que a sua preparação reflete os seus resultados, né? Tem algo que o Henrique disse para mim, né? Você tem que saber até quando a pessoa que faz sua prova vai no banheiro. Então era isso que eu tinha interesse, era realmente conhecer a instituição, ao ponto de eu estar no Nubank de modo aleatório e saber essa questão da USP. Essa questão é Ribeirão, essa questão era São Paulo. Nem abriu o olhinho já sabendo onde que era. Justamente. É reconhecer o padrão, né? O padrão da prova. Existe uma repetição, existe. Exatamente. Não tem jeito. E tem um perfil, né? Pra você tem entender. Um perfil. Justamente, Exato. Caiu agora uma prova que... Essa prova agora foi uma prova até mais difícil do que as dos anos anteriores, porque era muito mais um raciocínio. Que a USP sempre foi focada nesse raciocínio, mas era pequenos pontos chaves no meio de um textão, que é já mais ou menos normal, mas agora achei um pouco mais avançado. Eu acho que todo ano eles vão pegando mais assuntos de R+, vão colocando mais na prova, para poder ir tirando os alunos que vão um pouco despreparados. Isso que... Lógico que está tendo uma discussão de centro acadêmico lá da USP, né? A galera toda está sabendo que eles estão reclamando da prova, enfim, discutindo as relações da prova. A USP, para mim, uma das melhores provas do Brasil, né? Esse ano a Unicamp também foi muito boa, que foi uma prova dissertativa. Excelente. Não sei qual vai ser se haverá alguma mudança, né? Mas acho que o que a gente já tem é muito positivo. A prova foi muito bem feita. Então, cabe essa reflexão, né? Talvez a gente retorne até alguma coisa prática, né? Mas eu acho que a prova é uma das melhores provas do Brasil. Para mim, dos processos seletivos que eu fiz, professor, foi o melhor, foi o mais liso. A única questão é que demorou bastante para sair o resultado. Fora isso... Mas esse ano também, cada história esse ano escabrosa. Essa foi, e também a prova mais, como eu posso dizer, que não tinha dúvida das questões. A resposta é essa por causa disso. Não tem o que você reclamar, não tem como gerar muito recurso nas questões. Ou era por erro dissertativo, ou falha de documentação, mas eu não via, tipo... como você poder brigar com a prova. Como vocês mesmos falam, não pode brigar com a prova, mas a USP é realmente direta e reta. A resposta é essa, por causa disso, não tem o que ser dito. E a Unicamp também eu gostei bastante da prova, como a doutora Renata disse. O Henrique já largou uma questão para a gente, foi muito bom, graças a Deus. Então, eu acho que essa questão de fazer a prova, né? Quem faz prova, por exemplo, a gente que tem os nossos simulados autorais, a gente faz as questões, é muito difícil elaborar uma boa questão. É difícil, porque você precisa pensar nos poréns. E como que aquilo vai abrir margem para um recurso, por exemplo. E aí, como que você lidou assim, com as outras bancas que não tinham muito essa questão desse cuidado, né? Porque tem muita gente que às vezes fica brigando com a questão e você que teve ótimos resultados, né? Acho que dá uma dica para o pessoal, como que a gente lida com isso, né? Bom, minha primeira prova que eu tinha 3 provas principais, as USPs e o Einstein, por causa do crescimento que está tendo atualmente e também a questão acadêmica. O Einstein eu fiz muito nervoso a prova, eu estava fazendo a prova tremendo, para mim não foi um resultado tão bom, porque a primeira prova do ano sempre é diferente, né? Não é algo como você tivesse se preparado. Eu acabei fazendo todos os simulados no Medicoff, não deixava faltar um, e não é totalmente diferente o simulado de você estar lá com todo mundo ao seu redor. Sim. Então, a preparação que eu digo seria muito mais, tipo, não se esquentar. Era algo que eu ficava pensando, rapaz, será que eu vou ter que acertar na minha última atacada, que era a USP, né? Será que essa vai ser meu sonho, né? Vai ser na última atacada, vai ser assim mesmo, não vou ter nenhum resultado antes para me deixar mais seguro. E se for seu, tá guardado. É o que eu penso bastante. Se for para ser seu, vai estar guardado, o seu esforço vai ser recompensado. É basicamente isso. Legal. Eu acredito muito nisso mesmo também. Uma perguntinha aqui, aproveitar. Eu abri uma caixinha no Instagram antes de começar, né? Falei que a gente ia fazer o podcast. Então, a Tassi Tamila perguntou assim, como que a gente vence o desânimo e o cansaço ao longo do ano?
Rapaz, eu tive muito desanimado durante o meu ano de preparação. Eu acho que não é desânimo, é disciplina. Não é, tem todo mundo fala, é dia ou um dia. Para mim é um dia, porque todo dia é igual. Todo dia é a mesma coisa. Todo dia eu vou acordar, vou ver as mesmas aulas, vou fazer as mesmas questões. Eu sempre entro em discussão, todo mundo fala dia um. Para mim, dia um não estou começando agora. Meu dia sempre vai ser assim. Sempre é um dia de esforço, sempre é um dia de questão. Enquanto eu não acabar isso, eu não estou satisfeito. Fazer questão todo dia? Fazia todo dia, pessoal. Era, como eu disse, maníaco, quase. Desnecessário, desnecessário, é. Teve gente, por exemplo, que se deu muito melhor do que eu com menos questão. Eu não acho que o número de questão importa. Eu acho que é o jeito que você faz. Também acho que não importa, mas quantas você fez? Eu fiz mais de 30 mil, pessoal. Putz, É muita questão. muita questão. Eu comecei 60 por dia, e aí foi para 100, 200, 300, e tinha as aulas do Medicoff também. E como é que era esse acompanhamento? Porque, assim, um dos problemas, né, se é que se pode chamar isso de problema, que a gente é meio conhecido como ser um cursinho mais aprofundado. A gente coloca a realidade ali, fala assim, a galera chega uma hora, assim, que às vezes os alunos vêm falar para mim assim, cara, às vezes eu vi uma aula, falo assim, não é possível que isso vai cair. Daí chegava na bola, pau, tava lá. É. Então, É a gente não tem como escapar de algumas coisas. A gente acaba sendo mais aprofundado mesmo porque a gente não quer deixar o aluno na mão e a gente sabe que o diferencial hoje em dia é decimal. Então, e o contraponto a isso é que as pessoas, muitas acabam ficando um pouco atrasadas no cronograma, né? E como que você lidava com isso, com esse conteúdo que é um pouco mais aprofundado, né? E como que você balanceava isso com as questões? Foi como eu disse, você vai iniciar sentindo um desconforto. Você nunca vai se sentir bem. Não vai ser algo assim como ler uma apostila e tá tudo lá bonitinho, lindinho. Você vai sentir um desconforto. Isso vai lhe dar um ânimo para poder estudar. Vai dar um ânimo para se aprofundar. É isso que eu penso. No início você vai achar que não tá indo tão bem, por ser justamente algo que você não sabe. De forma tão aprofundada de R+. Mas quando chegar na prova, você vai ver que ninguém faz ideia do que estão falando e você sim. Uma das coisas que eu acho muito importante e uma coisa que eu não vejo em quase nenhum outro local é a prioridade para a preventiva. Uhum. O Medicoff me fez aprender preventiva de fato. Eu não fazia ideia sobre muita coisa de preventiva que caía aqui em São Paulo e na hora que fazia as questões eu ficava, como é que isso aqui cai? Eu não faço ideia do que eles estão falando. Então, de cirurgia também, mas cirurgia eu era meio já estudava bastante. Clínica também era algo que quando caía essas questões, mesmo que eu acabei falando um pouco mais cedo sobre AVC, difusão, sobre alteração de adenoma e hiperplasia, ninguém faz ideia do que está falando, só mesmo os R+. E acaba que o conhecimento de medicina está ficando cada vez mais aprofundado. A maioria das provas de R+, foi igualzinha a prova de R1. As primeiras assim, Ctrl+C, questões, Ctrl+V nas primeiras questões. Uhum. Concordo, professor. Está ficando cada vez mais aprofundado. Então, tipo, era algo que eu percebi, assim, por exemplo, no meu 6º ano, algo que algumas pessoas sabiam e ninguém fazia ideia do que estava conversando. No 6º ano todo mundo sabe. O 6º ano virou algo meio que de praxe. Tá dizendo isso por causa disso. Se tornou algo simples. E quando a gente chegar para aprofundar, quase nenhuma pessoa sabe no R+. Então é basicamente isso que eles estão querendo agora, porque o conhecimento básico já virou praxe. Aí eles estão querendo aprofundar mesmo no R+, para poder botar o aluno na prova. É o meu pensamento. E isso tem tudo a ver, por exemplo, até com uma transação de prova prática. Antigamente, prova prática tinha muitas essas coisas assim de o aluno entrava, eu vou me apresentar, vou lavar minha mão, e tudo isso contava ponto. E assim, daí depois todo mundo já aprendeu que eu tenho que entrar, tenho que me apresentar, tenho que lavar a mão. Qual que é o diferencial disso? Daí a gente tem que apertar um pouco, né? Daí vão apertando um pouco mais na prova prática assim, vão apertando um pouco mais ali. E a prova teórica, mesma coisa. Assim, as coisas básicas ali, os exantemas, as coisas clássicas de prova tal, já estão entrando ali numa mesmice, né? Então, a galera tá buscando ali situações do dia a dia, imagem de cirurgia, imagem de laparoscopia, correção de hérnia laparoscópica, várias coisas que antigamente não se cobravam essas coisas, realmente. Então, essa é a minha visão. Acho que, naturalmente, a concorrência, né? Houve um aumento muito grande de faculdade de medicina no Brasil. A gente tem ali, antigamente a gente tinha 20 mil médicos que se formavam por ano, agora a gente está chegando em 30 e poucos, daqui a um pouco a gente vai chegar em 40 mil médicos que se formam todo ano. É lógico que isso influencia na competitividade da residência. Sempre vai ficar maior, professor. E eu acho que daqui para frente sempre vão acabar nivelando por cima, nunca vai ser por baixo. Principalmente se você está tentando ir para uma área
como a USP, que é uma das grandes renomes. É realmente uma prova para, digamos assim, entre aspas, fritar seu cérebro de raciocínio. Para ter que estar o tempo todo da prova pensando, tipo, será que ele está querendo me dizer isso? Ou será que ele está querendo me levar para esse ponto? Por exemplo, a de tórax, você tinha que ter o pensamento de dizer, se eu vi pelo tórax e não tem nada no diafragma, não tem porque eu invadir a barriga. E as aulas do Exerval, de tórax, são as aulas. São boas. São muito boas, assim como as aulas de CIP. Todas as aulas de cirurgia são ótimas, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de muitas questões, né, que você fez. Teve algum tipo de preparação específica? Por exemplo, a prova da USP, a gente sabe que é uma prova que tem muita imagem. Sim. De 2022 para 2023, né, a gente teve uma prova que teve 120 questões e 125 imagens, e daí você me fala, poxa, mas como assim 125 imagens? Tem mais imagem do que questão? Sim, porque as imagens, elas apareciam na alternativa A, B, C e D, e aí você tinha que entender essas imagens para você poder responder. Você teve algum tipo de preparação específica para esse tipo de imagem, assim, de prova, né? Esse tipo de questão? Rapaz, tinha um curso de vocês que que era era a estação dominada, não era multimídia Isso, também. boa. Eu acabei fazendo esse curso, eu acabei vendo Legal. justamente para, tipo, pegar coisas que eu não tinha mais. Tinha parte do quiz também, né? E tinha também A, B, C, D, e não era só uma questão, era a questão A, questão B, questão C, questão D, justamente refletindo na imagem, parecido mais ou menos com a prova prática da Unifesp. Isso, exatamente. Então eu usei bastante disso, e também na minha formação eu tentei, como eu disse, ter um maior acesso à prática. Uhum. Então, eu tinha um atlas de imagem no meu computador, eu tinha um atlas de vídeo laparoscópico, eu já acompanhava o WebSurge, que era coisa que só... É muito bom. Legal. O Web é muito bom. Eu já A tentava... Nath Patti da Unicamp também para imagens de histologia, sim, isso, sim. de histologia, bem legal também, né? Muito interessante isso que você está falando. Eu acho que as pessoas não sabem que a gente tem isso disponível. Poucas pessoas usam. A gente tinha essas estações quiz. Quando os meninos me chamaram para montar esse curso na ocasião, foi muito interessante porque eles me chamaram para fazer multimídia e OSCE. E aí, eu virei para eles e falei assim, Augusto, não sei se você lembra disso. Falei, Augusto, a gente precisa fazer um que vai ser imagem objetiva. Lembro, claro. Por causa da prova da Paulista, porque a prova da Paulista é isso, é um mini caso clínico com uma imagem e você tem que responder em 1 minuto. Então, assim, esse quiz a gente acabou montando, hoje em dia a gente chama ele de desafios de imagem, mas eu acho que isso é muito legal, né? Como uma dica para o pessoal, às vezes está mais cansado, não quer fazer questão, é uma forma de estudo que você entende de reconhecimento de padrão e lá tem mais de 1000 imagens. Então, eu tive essa dificuldade quando eu prestei prova lá, porque a gente precisa ficar caçando, né? Exatamente isso que você falou, precisa caçar aqui, caçar colar, e aí muito mais difícil, mais tempo, né? E com um especialista fazendo e corrigindo isso para você fica bem mais fácil. Então, poxa, que legal que você utilizou. Por isso que eu te perguntei, porque a prova da USP, ela é uma prova de imagem, né? Legal. Basicamente, o meu pensamento era que no início da faculdade eu tenho que aprender a estudar. Não é querer pegar tudo de mão beijada. Porque quando eu for para a residência, como eu estou agora, tem um curso dos senhores para fazer a prova do R+, mas eu acho que até depois mesmo você tem que saber onde você vai pegar a sua informação. Toda a informação de medicina é volátil, né? Ainda mais na cirurgia. Faz linfadenectomia, não faz linfadenectomia atualmente. Então, acaba mudando sempre. Você tem que saber onde você consegue a sua informação. Porque depois não vai ter um cursinho de atualizando o tempo todo. Então, meu pensamento inicial era sempre esse. Eu tenho que saber como estudar e onde estão minhas informações mais relevantes. E como ler também artigo, que eu acho que atualmente está ficando muito em desuso, em desuso na medicina, no caso. Eu tenho que aprender isso. No ano da sua prova, você não tem que ficar preocupado em aonde buscar as coisas. Só tem que ter a certeza de que de onde está vindo é o local mais confiante e seguro. Meu pensamento sempre é esse. Que legal. Nossa, que e eu legal. sempre também recomendei para fazer o Elite de vocês, porque você tem acesso a todos os cursos, e mesmo você não conseguindo fazer tudo, que é quase impossível, eu diria quase não, é impossível, assim, fazer todos os cursos, todas as aulas, é um conhecimento que nunca vai sair de você, é subjetivo, né? Você não faz ideia do quanto você armazena e de que quando você precisa utilizá-lo, está lá.
E meio que escondido, só querendo aparecer no momento certo. Então, meu pensamento sempre foi esse. Você chegou a fazer da USP Ribeirão, não, da segunda fase, né? Você Fiz. chegou a fazer? Estava muito nervoso, era a minha primeira. Eu sou uma pessoa um pouco ansiosa. Eu preciso dar. Eu sou muito de. Como é que eu posso dizer? De teste e erro. Eu sou muito de teste e erro. Faço o erro para aprender a fazer o certo. Então, tipo, a USP Ribeirão, eu tive muita ansiedade, justamente como o Dr. Augusto disse, tem que se apresentar, tem que ir lá ser todo cordial, e acabei esquecendo certas partes de soft skills. Eu queria muito mostrar que eu sabia, eu queria muito mostrar que o caso é esse é o motivo, e acabava perdendo um pouquinho. Acho que acontece com a maioria de nós, né? Por exemplo, me lembro muito da questão de trauma, que era para poder indicar a cirurgia, eu imagino, mas eu fiquei tentando somente fazer o ATLS, fazer o ABCDE, e eu estava tentando demonstrar que eu sabia o que estava acontecendo e não acalmar o doente, e não fazer tipo, um momento melhor para ele. Acho que o pensamento sempre é esse. Você chegou a fazer o HIT? Fiz. Fez? Fez Elite, né? Fiz Elite. Eu comecei, meu cronograma inicial sempre foi, eu comecei pelo extensivo, aí eu fiz o intensivo, que era o HIT, e aí chegava perto das provas, tinha a revisão de véspera, que eu via sempre na semana, e tinha uma que era tanto curso, professora, desculpa. São tantos, eu só sabia as cores, eu ia pelas cores. Já teve um mesinho de residência já, né? Quase isso, umas 3 semanas, 2, 3, que eu comecei, como é que pode dizer, a residência uma semana antes do dia, para poder fizeram um bootcamp, foi algo realmente necessário pra gente. Que legal. Pra gente aprender tudo do HC, né, é imenso. Desde quando eu fui fazer o ATLS lá, eu olhava, um dia eu vou estar aqui. Eu ficava, e que era lá no Centro de Ensino e Estudos, eu me perdi 5 vezes para chegar ao lugar. São vários prédios, né? Uma rua de quase 3 quilômetros, eu vou estar aqui. Então era realmente... E existe isso, né? Porque teve um estudante peer, né? Que acho que vocês conhecem daqui também. Sim, caraca. Existe a era antes e depois dele, com a ajuda de tudo que ele fez lá. O Pierre é massa demais. Gente boa demais. O Pierre trabalha aqui com a gente. Ele é extremamente competente, né? Nosso professor aí de cirurgia também. Mas a gente pode puxar. Isso aí é um assunto legal, assim. Como é que tá sendo esse... Rapaz, eu não consigo esconder a felicidade de estar lá, não. Tanto é que eu vejo meus colegas, eles não gostam de ficar perto de mim, sempre muito feliz. Eu sempre estou muito cansado, mas também muito feliz ao mesmo tempo. Eu não consigo esconder isso ainda. Pode ser que quando eu passe na vascular, aí a gente mude esse pensamento, né? Mas... saudade da vascular. Aqui não. Já é meu próximo. Teu próximo? Ou então a URO, 3h30 da manhã, também é uma situação meio... Lá do ICESP? Tá? Mas aí não tem uma coisa que é um dia para acabar, um dia para começar, só precisa ter um dia após o outro. É basicamente isso. Cara, na minha época não tinha HCMed Lab. Sabe o que é isso? Eu sei exato. Eu sei que também... Acabou isso também agora. Acabou? Acabou. Faz Como uns assim? meses que não tem mais. Qual os Não, exames, assim? Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+1 ainda existe. E se for culturas, Ctrl+C. Sim. Bom, então voltou agora, porque nos meus últimos meses de preceptoria... Gente, não, vamos contextualizar, que ninguém vai entender o que é isso. Tá bom, assim, olha só. Galera, é um aplicativo, na verdade é um software, que foi elaborado por um aluno. Não, foi um residente da Ortop. Foi um residente que fez da isso. Ortop. Que é basicamente para você copiar e colar os exames do sistema, certo? Então, ao invés de você copiar a mão... Ele era o programador, ele pegou e criou um sisteminha assim, que você puxava 10 de tudo 10. do laboratório, Maravilhoso. e daí virava uma planilha. Era perfeito. Tipo, tudo que a gente fazia na mão, para 50 pacientes, virou automático. Maravilhoso. Até hoje, lá na minha enfermaria, eu faço o HCMed, todo mundo faz, até para cultura, você copia tudo, Ctrl 3, aparece todas as culturas do paciente, é algo sensacional. É o Cartolano. Mas ficou... Em homenagem ao Cartolano. Cartolano, criador do HCMed Lab, o cara é um monstro. Bom. Pelo menos lá na Reumato ficou uns 6 meses sem. Tipo, a gente não conseguiu usar. Desativaram um negócio lá. E então, lá tem exame. lá tem exame. Tanto é que tem um jeito. Justamente. Eu tô fazendo interconsultas com a Reumato. É uma situação difícil. É Trata muita de cuidar coisa. bem dos pacientes. Sempre, pelo amor de Deus. Mas eu só não quero mais entender a Reumato, agora é só cirúrgico. Sabe o que quer fazer de RMAI já? Rapaz, eu tenho o pensamento de ou ir para cirurgia oncológica ou ir para o CAD, mas eu acho que a linha final vai ser transplante hepático. A gente gosta de sofrer um pouco. Sofrer um pouco? Não, sério, transplante hepático negócio surreal. Hard. É hard. É hard mesmo. Eu tive o prazer de acompanhar o meu professor lá em Salvador de transplante, aí ele acabou tendo umas complicações, não consegue mais operar, então acho que eu devo bastante a ele. E acho que eu faço isso já... É um propósito herdado, né, pessoal? Então é algo que não vem só de mim.
Aí, se um dia eu cansar, eu até hoje penso, tipo, se um dia eu não conseguir mais, como é que vai ser a minha vida? Então, eu penso basicamente nesse... Esse é o quesito que me faz pensar agora. Se eu vou para cardio ou para oncológica, é algo mais nesse quesito, mas o transplante é meio que certo. Que legal. Show demais. Bem, e a mensagem? Agora que você é um aprovado, que você passou por todo o processo, o que você quer falar para a galera que acha que é impossível, que nem talvez você tenha achado um dia que seria, você fala, quero estar aqui, mas assim, você tinha... Qual que era o seu, assim, da impossibilidade total até a possibilidade total, tem uma penumbra ali que a gente fica, será que a gente vai conseguir? Será que vai dar certo? Quero que você mande uma mensagem para essa galera que está nesse momento, nesse ponto. Pode ir lá, na câmera. Vira lá e fala. E manda bala. Tô brincando, né? Com certeza. O baiano sempre não pode soltar o baiano, senão o negócio fica... Bom, eu acho que o pensamento é mate seu leão diário. E pode matar e dizer para todo mundo que você matou o seu leão diário. É isso que eu tenho que dizer. Tem que lutar e ser honesto. E não fique focado em porcentagem. Quando eu parei de pensar em porcentagem, para mim, acho que mudou. Eu acho que mesmo se eu errando, mesmo acertando, eu saber o porquê que essa questão quer me dizer e o que eu posso tirar dela. Eu acho que porcentagem nunca vai ser o jeito certo de você fazer alguma coisa. É realmente aprender com tudo que você faz e tentar ganhar o conhecimento. Meu pensamento sempre é esse. Matar seu leão diário, ter o seu cronograma e ser disciplinado. Eu sempre tentei ser o máximo disciplinado que eu pude ser. E você sempre vai ter alguma coisa que vai lhe impedir, né, na sua vida para fazer alguma coisa, para fazer suas questões, fazer suas aulas. Mas enquanto tiver aquela pulguinha na sua orelha dizendo, hoje eu não fiz, eu tenho que fazer. Pô, 8 horas da noite eu não fiz as questões, eu tenho que fazer as questões. É basicamente isso. Tem que fazer e tem que fazer. Tem que ser feito, não pode ser adiado. Pode ser postergado. É um trabalho, é tipo reunião, é tipo... Trabalho de formiguinha mesmo, né? A gente não vê resultado imediato. A gente tem uma recompensa imediata. A recompensa é tão lá na frente que às vezes a gente não consegue ver que a gente está trabalhando para essa recompensa lá na frente. E é isso que você está falando. Às vezes a gente tem que fazer simplesmente porque a gente não pode negociar. A gente não pode negociar com a gente. A gente tem que cumprir ali aquele núcleo, né? Fazer um mínimo. Às vezes a gente vai dar uma porrada, vai fazer puta dia produtivo, estudei, trabalhei, fiz tudo, deu tudo certo. Tem dia que a gente vai estar cansado. Difícil fazer no dia que você não está afim. No dia que você está afim, é super fácil fazer. Então, quando você não está motivado, esse que é o dia que você vai ter que fazer mesmo. E outra coisa que você falou que eu acho que é fundamental também, e é uma coisa que sempre que a gente trabalha com as questões aqui, eu falo isso desde o início. Eu falo, a questão, não importa se a questão é boa, não importa se a questão é ruim, você tem que melhorar com a questão. Então, o comentário que a gente faz, assim, e eu chamo esse comentário de comentário transformador nesse sentido. Porque não importa se a questão é uma porcaria, a gente tem que depender alguma coisa dela, se ela for uma porcaria. Senão, a gente é perda de tempo. E a gente não pode ter perda de tempo. A gente tem que utilizar um meio de trabalhar com a questão com qualidade. Mas, com certeza, você, de certo modo, absorveu essa ideia aí e trabalhou com as questões muito bem, né? Senão, não teria tido o resultado que teve. Eu vou fazer um take-home message aqui do Diego. Diego, Aristóteles já dizia, né? Excelência é um hábito. Você foi excelente, cara. Então, parabéns. De verdade. Eu acho que você foi muito determinado nesse processo todo. Você não está onde você está à toa. É muito desafiador, a gente se questiona, acha que a gente não vai ser capaz, mas é exatamente isso. Eu acredito muito que vencedores, pessoas que vão para frente, que são primeiros lugares, isso eu trago um pouco do esporte, vem desse pensamento de não pensar na porcentagem ou, porque eu preciso. Você se enxergar e ir tentando cada dia e melhorando até você chegar no seu objetivo. A gente tem que ter uma marca, a gente tem que ter uma meta, mas não adianta ficar ansioso tentando pensar nos outros. Faça o seu, certo? Você fazendo o seu e buscando entender o que você está fazendo de errado, você consegue consertar para você ir melhorando seus resultados. Então, parabéns de verdade. É muito bom ter pessoas como você. Espero que em breve você esteja no nosso time aí. Com humildade, né? Vem assim com esse espírito de aprendizado, de humildade. Você está vindo para... Agora vai começar no HC. Esse espírito, mantém esse espírito. Com certeza. Cara, mantém essa fome. Lá você vai passar, cara, em vários estágios, você vai aprender. Assim, é isso. Quem foca no que
falta tá sempre faltando e quem foca no que farda tem sempre fartura. E você tem sempre fartura. Já dá pra perceber que esse é o perfil. O cara que não tá ligando ali para as coisas ruins, né? Não é que ele não tá ligando totalmente alienado, mas assim, tá focando naquilo que, depreendendo aquilo que realmente importa. Então você vai ter uma grande jornada agora, nos próximos 3 anos, agora infelizmente são 3 anos, né? Antes era 2. Mas vão ser 3 anos que você vai depreender muito, você vai aprender muito e conte sempre com a gente. Conte sempre com a gente. Posso só, antes da gente encerrar, o Fran veio trazer aqui que tem uma mensagem pra gente da Daniela Queiroz perguntando pra você. Você começou no começo do extensivo ou entrou atrasado? Eu me preparei desde do ano em que eu ia fazer a prova. Então, digamos assim, desde dezembro eu falei, é o Medicoff, estou com eles estudando R+, confio na instituição, vou fazer uma coisa de doido, né? Eu consigo admitir isso hoje. Eu nem era R1, estava vendo R3 cirurgia. Porém, passando, falei, desde dezembro, na hora que eu comprei, eu falei, eu tenho um mês de férias. Que nem na residência, basicamente. Tenho um mês de férias. Quando começar, eu irei iniciar. E não tem como dizer que, tipo, eu não atrasei, que eu não deixei coisa para lá. A questão é que eu conseguia fazer de um modo que eu chegava no momento. Até mesmo pelo próprio pensamento de que acaba o extensivo em junho. Então, você tem muito tempo para você fazer suas coisas depois. E se você ficar de junho até dezembro, outubro, parado, você não vai saber mais nada. Até hoje em dia mesmo, se você para me perguntar coisa de clínica, você não vai saber, eu não vou saber muita coisa. É uma preparação que mesmo para o ano, você precisa ter a sua cabeça sempre pensando, sempre ativa para poder pensar aquilo. Hoje em dia eu estou muito mais para o lado cirúrgico, dando muito mais no lado cirúrgico da coisa, assim, eu posso dizer. Então, eu acho que quando eu foquei e falei, é isso, é esse ano. Então, quando começou, eu iniciei junto. Porém, não digo para vocês que, tipo, quem inicia depois tem algum problema, algum fardo. Eu acho que depende muito de pessoa para pessoa. O que é certo para mim não é certo para outra pessoa. O que eu tenho que pegar de realização para mim, porque eu sou muito existencial, né? Isso é algo real para mim. O que eu tenho que aprender não é algo que a outra pessoa tem que aprender também. Uhum. Então, eu acho que é basicamente isso. Cada um tem que passar pela sua batalha, pelas suas derrotas, pelas suas vitórias, e não tem caminho certo. Não existe, tem que ser feito dessa forma. Vou copiar uma pessoa, não existe isso. Existe como você chegou até lá. Que legal. Acho que é basicamente Show isso. demais. Muito bem. Se não tiverem Dá mais... perguntar mais um monte de coisa. perguntas. Dá pra ficar aqui. Mas como esse garoto mal vai dormir aí nos próximos anos? Aí? Isso é um fato. Não, hoje é meu final de semana livre, graças a Deus. Isso aí, também é bom descansar. Muito Vai bom. aproveitando. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa Pega aqui. um voo pra Salvador, vai ali pra Praia do Forte. Minha família e minha namorada tá vindo hoje, daqui a pouco eu tô indo buscá-las. Pô, então coisa é algo boa. que já alegra o coração do baiano, fé em Deus. Que legal. Com certeza. Muito bem, parabéns. De Obrigado, coração. valeu. Galera, um grande beijo pra todos. Né? Valeu, pessoal. É isso aí, a gente tá sempre Muito aqui bom. fazendo esses episódios, porque conversar com a galera aqui é realizar um pouco também, né? Porque a gente fica fazendo, a gente é um trabalho que é majoritariamente ali à distância. A gente tem ali os pontos, né? Tipo hands-on, que a gente trabalha com as pessoas e tal. Mas a gente vê pouco, assim, a gente vê poucas vezes no ano os alunos. E quando a gente vê essas histórias, materializa, conversa, pô, dá uma alegria, assim, vou feliz pra casa hoje. Esse contato é muito bom. Obrigado. Muito bom. Queria dar um abraço ao professor Felipe, ao professor Henrique, que estava sempre comigo. Obrigado ao Medicoff sempre. Eu sempre vou recomendar o Medicoff. Se tem baianos, provavelmente teve meu dedinho lá dizendo, você tem que fazer um Medicoff. Não dizendo que todos os baianos foram, mas uma boa parte. Eu estava sempre recomendando. Que legal. A gente tem muitos professores de lá, tem, né? Tem mesmo. O Muito próprio legal. Zerival. A Mariana, que é minha esposa, que é endócrina. A Fê, agora, também. Muito Bahia bom. tá forte no Medicoff. Graças a Deus. Tem que trazer mais axé para São Paulo. Muito Show bom, demais. muito bom. Até a próxima, então, galera. Obrigado Valeu, pela galera. participação. Beijão pra vocês. Fiquem com a gente aí. Bom final de semana. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu.